Memórias à União recebe hoje Ilka Soares, colega que trabalhou com a gente na redação da João Amorim, que ficava em Jaguaribe, e trabalhava na oficina, mexendo lá com as letrinhas, colocando na paginação. E eu vou começar a conversa, Ilka, perguntando a você como foi que você chegou à União, como foi que começou a sua história com a União? Bem, Luiz Carlos, a minha história com a União começou em 79. Eu estava no jardim da minha casa quando passou um colega e disse: "Oi, Ilka, tu tem experiência de jornal?" Eu disse: "Menina, como é que eu vou ter experiência de jornal? Porque eu nunca fui a um jornal." Ele disse: "Minha irmã trabalha lá. Tu quer trabalhar lá?" Eu digo: "Estou disposta." Mas foi assim, foi? Foi assim, de uma hora para outra. Eu digo: "Vem cá, e eu tenho condição de entrar num negócio desse, que eu nunca tive experiência?" Ele disse: "Rapaz, é fácil, para te ensina." Aí eu disse: "Tá bom." Aí ele chegou 2 dias depois e disse: "Vai com Fátima hoje para lá?" Quem era a Fátima? Fátima Guedes? Fátima, não, era Fátima Marques. Fátima Marques. Fátima Marques. E ela trabalhava em que setor? Trabalhava na paginação, junto com Carol. Carol. Aí tu já chegasse direto da paginação. Cheguei, aí falei com o seu Lorival, na época que era o chefe da paginação. Certo. Seu Lorival, ele disse: "Vá, entra aí, fica aí. Fátima, fica do lado de Fátima, que Fátima vai lhe ensinar." Aí Fátima foi ensinando como se paginava, essas coisas todas, que passava a matéria na cola, cortava tudo e colocava na página, né? Aí pronto, aí continuei, né? Aí chegou o seu Acoló, que era do setor de fotolito. Setor de fotolito, que é a última arte, né? Do jornal. Então final. foi antes de Benildo, né? Porque não era Benildo que trabalhava. Antes de Benildo. Benildo já era um aprendiz de Socoló. Era, né? Era. Benildo, era o irmão dele, Flávio, tinha também Jerônimo, João Carlos e Paulo. Fazia parte de lá. E também, parece, não, Matuto já era na parte de imprensa, da impressora. Certo. Então, pronto, aí cheguei lá, comecei a trabalhar, comecei Isso foi em 79? Em 79. Em 79, é tanto que eu estudava à noite. Aí, como eu fui trabalhar de noite, eu tive que fazer transferência do colégio para a tarde, que eu estava no ensino médio. Certo. Aí fui falar com o diretor: "Isso é interessante, todo mundo chega aqui para trabalhar de noite, só você que quer trocar da noite para o dia." Diga aí. Aí foi fácil, né? O professor Armando, aí foi mais fácil, né? Aí então comecei a trabalhar, quer dizer, a aprender com 3 meses, aí pronto, já estava quase craque, mas eu vim pegar mesmo a parte profissional mesmo 1 ano depois. Foi mesmo? Demorou estudinho? Foi 1 ano depois. Porque eu não tinha muita segurança, coisa muito melindrosa. Qualquer besteira no erro, né? Você tem que estar com o olho muito fixo na coisa para não sair nada torto. E para colocar a matéria, você vai para a primeira página, que é a página mais melindrosa que tem do jornal. Aí vem, vamos lá, vamos revisar. Estava revisando tudo, o chefe da paginação. Aí eu reviso, ele revisa. Aí o pessoal do fotógrafo também revisa a primeira página. Está tudo em ordem, está tudo em ordem. No outro dia saiu uma coisa errada. Me diga, como é que faz? É coisa de jornal mesmo, né? Coisa de jornal mesmo, como aconteceu uma vez. A gente botou, só tinha um título bem pequenininho, de coluna assim, 3 linhas. Aí tinha não sei o que, tinha acontecido lá em fevereiro. Todo mundo leu. Foi a última matéria que chegou porque demorou. Todo mundo leu fevereiro. No outro dia saiu fevereiro. Na primeira página do jornal. Já pensou? Ô Ilka, muita gente não sabe como era a paginação de jornal, porque hoje em dia é tudo no computador. É uma beleza, né? É maravilhoso. Mas antes, né, era aquele papel que era um pouco maior do que o tamanho do jornal, Isso. né? Como um diagrama, não é isso? Pronto. E ali tinha um espelho, que era como o diagramador pensava que a página deveria ser apresentada. Com certeza. E ia para a paginação e naquele outro diagrama todo em branco vocês iam fazer a montagem. Todo fazia a montagem, riscava tudo direitinho, milimetramente, bem divididozinho a matéria, porque tinha matéria com três laudas, tá assim, 3 laudas. 3 colunas, né? 3 colunas, tem uma só de uma, tinha uma pequenininha de 2. Às vezes tinha uma composição mais larga, né? Isso, tinha a composição mais larga, tinha uma que era chamar a atenção, que era mais marcada dentro do quadrinho. Aí, tudo isso seguindo aquelas orientações, aquelas medidas bem direitinho gráficas, para evitar o deslize, né? E trabalhávamos com lápis preto,
para fazer a parte mais grossinha, depois a parte fininha dentro, aquele quadradinho, era a verdadeira arte. Tudo no friso, tudo bem... Pronto, os frisos iam bem direitinho. E era tudo artesanal, Tudo né? artesanal. O que o diagramador pedia no espelho, a gente tinha que fazer. Porque não podia fugir, né? Porque ali era o que a redação tinha decidido, né? Isso. E como era, o que era que alimentava o trabalho da paginadora? Porque tinha que vir a composição, né? Vinha a matéria, que vinha já da revisão. Né? Certo. Aí da revisão ia para a emenda. Se precisasse, se houve alguma correção, uma falta de um A, de um E, uma letra a mais, aí se riscava, tirava, o menino já na emenda consertava. Certo. Depois é que a gente pegava essa matéria. Quando os meninos estavam muito cheios de matéria, que chegava às vezes o computador dava problema, aí quando chegava era matéria horrorosa, muita matéria. Eu vou ajudar, eu vou colocar logo na página, eu vejo o que é que está de errado, aí na página mesmo eu faço a emenda. E era possível fazer essa emenda na página? Eu mesmo fazia, não tinha problema nenhum. Era, né? Porque eu não tinha prática de fazer a emenda, às vezes quando eu cortava a matéria, cortava demais. Porque às vezes cortava só a letrinha. Vamos dizer assim que o A fosse um A com circunflexo, aí veio com acento agudo, aí a gente tirava só o A e colocava. Diga aí, um trabalho bem minucioso, E outra né? coisa, que depois que as meninas pediam na redação, na revisão, que estava errado, aí mandava para a composição de novo, para fazer só a emenda. Aí vinha aquela matériazinha só com um pedacinho assim, café, acentuado. Não, isso aqui não fecha para emendar só a letra, não. Bota a palavra completa. Sim, porque tinha que ver, né? Às vezes como é que ela se encaixava para fazer a emenda bem direitinho. Tinha tamanho 9, tamanho 8, o espaço da matéria. Tudo que isso muitas vezes, quando né? estourava, quando passava do diagrama, da diagramação, a gente tinha que fechar. Quando fechava, ficava péssimo. Aí mandava de volta. Sim, porque fechava manualmente, cortando linha por linha e apertando, né? Isso. Aí quando dava esse problema, eu disse, não dá não, vai ficar muito feio, isso aqui é aberto, isso aqui é muito fechado. Então volta principalmente a página de artigo, que Gonzaga escrevia, Natanael Alves tinha, o próprio Aguinaldo, né? O próprio Aguinaldo Almeida, Arlindo Almeida, o irmão dele. Barreto. Então, Barreto Neto, pronto. Pois é. Aí a gente tinha que mandar voltar para poder fechar mais. Não, está muito aberto, vai estourar demais. E quando a matéria estourava, que não tinha como fechar, que já estava no tamanho exato do corpo, que chama hoje, corpo é fonte, né? Fonte, Pronto, o corpo é fonte hoje em dia. Aí quando a fonte estava já no limite, que não dava mais para fechar, aí tinha que chamar o dono da página para poder, o dono da matéria para cortar. Para o redator chegar lá, né, e dizer, o editor disse, vamos cortar aqui, né? Aí não pode cortar em todo canto, porque muitas vezes tira o sentido do assunto. Do assunto, da matéria. Da matéria. Mas, Ilka, quer dizer que você levou 3 meses para aprender? Foi. 3 meses para aprender. Porque também tinha que treinar muito. Profissionalmente era um ano. Porque tinha a questão da sensibilidade. De usar a mão ali no lugar certo. Nós usávamos o quê? Lápis, régua e estilete. E tesoura. Era o nosso instrumento de trabalho. Diga aí. Uma cadeirinha para sentar. Aquela prancheta, aquela prancheta meio inclinada. Era. A luz em cima, Isso. Era desse jeito. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu me lembro como era antigamente. Mas a gente que continuou no batente, como é o meu caso, quando a gente vê que... Como a gente se acostumou com o computador, né? A gente só se lembra quando é numa conversa assim, né? Nem imaginava. Porque naquela época... O que havia de mais avançado era a fotocomposição, né? Isso. Que já entregava para você aquele papel, como fosse um papel fotográfico. Fotográfico. Às vezes, ele não vinha com cola, não, né? Passava passava, era. Numa máquina, né? Isso. Que molhava por baixo com a cola, né? Você já pegou ainda aquela fase em que a composição foi substituída pela IBM, pela Compose, aí botava cola preta? Sim. Ali era difícil demais. Ali era mais difícil, né? Muito difícil. Porque era papel mesmo e se rasgava com facilidade. E você tem que passar a cola com bastante carinho para poder não borrar a tinta que estava na frente. Diga aí. Ali foi difícil. É tanto que quando foi na época que a União tinha problema com a parte de computação, né? Aí o que acontecia? Muitas vezes a gente vinha para cá, para o distrito. Aí quando chegava aqui a trabalhar com aquele linotipo.
Ainda tinha linotipo? Ainda tem. Ainda pegasse linotipo? Ainda peguei aqui. Teve uma época que foi difícil de consertar o computador, passou quase uma semana. E a gente trabalhando aqui. Aí o povo antigo, que estava aqui já aposentado, mas continuou, porque fazia livros, né? Eles faziam Produziu, livros, né? Produziam os livros. Aí era com esse negócio do material da linotipo. No chumbo. No chumbo. Mas a paginação acabava sendo a mesma? Não, era diferente, né? Porque tem que fazer as caixinhas com o texto todo, né? Eles faziam o texto. Aí colocava lá, a gente dizia, meu Deus, eu ia para lá, da TV. Eu estava do lado do pessoal, trabalhando. Mas olha só, e quer dizer que você teve a experiência também com a linotipo, né? Ainda tem. Quem teve um dia desse aqui e sentou aqui nessa cadeira que você está sentada hoje e foi Martinho Sampaio. Martinho foi chefe. Foi chefe de oficina, Foi chefe de paginação da gente também. Pois é. Quem também foi chefe da gente foi aquele menino, Ferreto. Ferreto morreu já. Foi. Agora, o ambiente era muito bom, né, Ilka? Eu me lembro que... Não tinha arenga, não. Não tinha briga, não. Era uma pessoa, era tudo assim, uma amizade, um discutir, conversava com outro. Não, mas pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Na época de Alceni, a única pessoa que tinha lá no setor da gente é uma criatura que eu não sei o que era, acho que é problema dela mesma, assim, problema emocional, eu não sei. Porque ela não se sentia bem com ninguém. Era, né? Somente, o problema era dela, não da gente. Sim, é uma questão pessoal, né? É uma questão pessoal dela. Eu me lembro, Ilka, que aquela redação na João Amorim era boa porque... Você veja, a gente tinha a redação, aí uma sala depois era a composição, imediatamente era a paginação, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo, né? Muitas vezes a gente fazia, ei, vem aqui, a matéria está com problema. Né? Aí a gente tinha que ir para ajeitar, às vezes tinha que cortar, às vezes não dá para fazer aqui, não, se cortar aqui vai ficar ruim, vai precisar, né? Também não pode ficar buraco, a gente tem que, né? Eu me lembro que uma vez Gonzaga chegou, aí viu a matéria dele. Chegou para cortar a matéria. Quem foi esse diagramador? Aí disse, foi Tião. Aí bota para fora esse diagramador, que isso não presta. Quem foi esse diagramador? Foi Tião. Disse, bota para dentro. Porque Tião era muito bom, né? Tião era. Era muito bom, todo organizado, né? Aquela coisa Tião toda. Era muito organizado. Né? Os traços eram bem definidos, né? Quando ele riscava. Quando chegava o espelho dele, que ele mandava pra gente, por gosto podia se ver, que ele era bem caprichoso. Eu me lembro e tinha aquela... porque nem todo jornalista era um exímio datilógrafo. Aí errava muito, aí corrigia, né, na mão. E quando o diagramador ia fazer a conta, aí não dava certo porque tinha. Mas Tião, não sei o que era que ele fazia, que ele tinha um jeito que ele botava um descarte. Tinha uma régua, né? Para medir as paicas, a largura e o comprimento. Aí ele multiplicava aquilo ali. Pelo peso, né? Ele multiplicava aquela quantidade de linhas por largura. E eu achava engraçado, eu não sei se tu testemunhasse alguma vez, era que Tião dizia, pegava o material, né? O texto, aí antes de diagramar, ele disse, olha, no corpo 10 vai dar aqui, e no 12 vai dar aqui, e dava certinho, né? Experiência, né? Com o olho que ele tinha. É até uma pessoa que eu vou convidar para vir aqui. Eu não sei onde é que eu encontro Tião, não tenho mais. Eu acho que já está aposentado. Ele trabalhava ali na Receita Federal, né? Receita Federal. Eu soube dessa história garimpando aqui os nomes das pessoas para trazer para conversar. Aí alguém me disse que ele trabalhava lá, mas não sei se está aposentado ou não. Mas eu me lembro, Sebastião de Souza. Eu acho Souza Leite. Souza Leite, né? Que era brincalhão, todo, sabe, aquela barbinha pequenininha, né? Pois é. Mas, Ilka, além desse aprendizado lá que você passou, você tem boas lembranças do tempo que trabalhou, né? Tu chegou a trabalhar aqui no distrito? Não, no distrito eu só vinha eventualmente quando o computador quebrava, né? Aí quando entrou Nonato Guedes, que trouxe a União para cá, né? Para aqui para o distrito, aí eu não consegui ficar, porque eu morava longe demais e trabalhava à noite. Aí não dava para mim. Aí eu fiz todo um jeito de conseguir uma vaga na Secretaria de Ação Social. Aí então eu fui para Ação Social. Aí fui liberada porque eu também tinha terminado a enfermagem, né? O curso de enfermagem, outro curso. Certo. Tinha terminado o curso de enfermagem, então eu queria exercer essa coisa. Aí fui para
Quer dizer, dentro da Secretaria de Ação Social, eu fui para as creches. Fui enfermeira da parte da parte pediátrica, né? No caso, que foi berçário. Porque toda creche que tinha berçário tinha que ter uma enfermeira. Tem que ter uma enfermeira, né? Tem uma enfermeira, uma técnica e uma dentista. Aí pronto, aí eu fui a pioneira da creche do Caique, Mangabeira. Mas, rapaz, tu desse uma guinada, né? Em Foi. vez de consertar a letra, fosse consertar a gente. Fui consertar a gente. E eu estava certa para ir lá para Juliano Moreira, que eu gostava muito dessa área também. Certo, a área A psiquiátrica. parte psiquiátrica, eu gostava muito também. Mas continuei com a parte pediátrica. Aí pronto, aí saí de lá, fui para o AMIP, do AMIP saí, fui para São Vicente, do São Vicente, voltei para o AMIP de novo. Não, do São Vicente saí, fui para o POCARD, do Dr. Ítalo Kumamoto. Do Ítalo Kumamoto, aí pronto, eu tive que sair para poder cuidar da minha mãe. Ela teve um problema de visão. Aí nesse meio tempo aí engravidei. Aí pronto, só voltei a trabalhar com a criança, estava com 3 anos de idade. Aí voltei para o AMIP. Aí do AMIP só passei 1 ano aí, trauma. Aí eu passei 10 anos no trauma. Foi, né? Foi. Mas voltando aqui para a união, para o conceito da letrinha e dos frisos, como era que vocês faziam a paginação com cor? Tu chegou a fazer com cor, não chegou? As fotos coloridas começavam? Não, essa parte não. Essa parte quem fazia, a policromia no caso, se chamava policromia, era Secolor. E aqui no distrito era Domício, né? Domício. Mas eu digo assim, mas e o friso? O friso quem fazia era a gente. Era? E pronto, esse friso aqui mesmo. Como era que vocês faziam? O friso que ela refere é esse aqui, ó. O azul e o vermelho. Sim, mas você traçava como? A gente pegava a régua tinha que ser retinha, porque senão a régua da gente já era comida de tanto a gente passar o estilete. Aí então tinha que ter uma régua retinha para a gente fazer esse friso. A gente fazia o friso. E aqui no distrito... Que tipo de instrumento é isso que eu digo? Com que tipo de instrumento? Lápis, caneta preta. Esferográfica era. Mesmo que fosse de cor diferente? Mesmo que fosse de cor diferente, porque quem dá a cor aqui era Domício que fazia a policromia. Aqui, né? Era. Às vezes uma conversa para entender... Não é tudo preto e branco, jornal. Preto e branco, Aí pronto, a gente tem que fazer com lápis preto. Certo. A gente não podia fazer com lápis azul, porque não dava certo. Né? Mas eu pensei que o vermelho fazia com vermelho. Não. Né? Pelo menos para destacar, a gente trabalhava ou com tinta preta ou com tinta vermelha. Um dos dois. Era, né? Mas os dois não podiam, era um ou outro. Interessante, né, rapaz? E dava tudo certo, né? Dava tudo certo. Era Aí quando queriam assim, uma coisa bem especial na página, pronto, na edição de 100 anos. Aí houve um bocado de coisas especiais, assim, cores, né? Os tons aí falaram com o Domício preparou tudo, pronto, tá tudo em ordem. É só terminar a página e mandar. Aí iria fazer trabalho. Tanto que nós começamos esse trabalho mais ou menos nos 100 anos da União, a gente começou no mês de novembro, no ano anterior. Que a União fez no dia 2, né? Certo. Dia 2 de fevereiro é que faz... Exatamente, que aniversaria. Né? Aniversaria. Aí pronto, a gente começou a trabalhar. Novembro do ano anterior para o seguinte. Eu que fiz o jornal todinho desse ano. A paginação toda foi tua? A paginação todinha da União de 100 anos. Eita, meu amigo, passou muita página pela tua mão. Foi um caderno especial, todinho fui eu que fiz, foi eu que paginei. Teve dia de trabalhar além do horário muito tempo? Não. De jeito nenhum. A não ser no dia normal mesmo, quando tinha uma notícia. No dia normal mesmo eu trabalhava, porque enquanto esperava a matéria chegar dos outros, eu já ia fazendo ele, já estava tudo certo, tudo paginado. Eu ia para outro lugar e fazer. Já tinha encontrado, né, como se diz, a manha. Isso, aí comecei a fazer depois, foi que não entrar, já no final, porque tinha que dar de conta mesmo, tudo logo, e eram já as primeiras páginas, as últimas páginas, que eram as últimas reportagens, né? No caso, era a retrospectiva que acontecia. Ô, Ilka, aí eu me lembro que era a paginação, aí tinha o emendador, né, que eu acho que era Rogerinho, Roberto Dinamite. Rogerinho, Roberto e Carlinhos. Carlinhos hoje é diagramador. Pronto, Carlinhos, Rogerinho, Roberto Dinamite e Carlão. Carlão também, né? Carlão. Aí ali eles entregavam, faziam as correções necessárias, mas às vezes quando ia fazer a emenda estourava, né? Aí teria que recompor tudo, né? Porque também fazia o aperto, apertava no computador, o menino na digitação, aí fazia e apertava. Aí ficava uma letra bem juntinha uma da outra.
Às vezes saía até ruim. Eu disse, não dá não, tem que mandar aumentar isso aqui. Tem que mandar mudar toda a Que matéria. era coisa que ninguém gostava de fazer, né? Porque às vezes Porque atrasava. e tinha que redigitar, né? Ali. Outra coisa também que eu me lembro é o seguinte, é que tu começou ali na União mais ou menos na época que chegou, não, a Alfiset tinha chegado em 74, não foi? Tu já chegou com uma paginação já 79, já estabelecida, né? já estabelecida. Uhum. Aí quem eram os colegas de trabalho na época da turma lá? Fátima Marques, era Carol, quando eu cheguei, Carol. Carol Torres? Sim, Carol. Carol foi jornalista depois. Carolina, que trabalhou também no Trabalhou Norte. do Norte também. Rapaz. O chefe é seu Lorival, Carolina, Fátima. Aí tinha Francisca, que era a mulher de Rosalvo, cunhada de Vera. Sei quem é. Francisca. Rosalvo. Aí depois foi Vera. Valcemi chegou depois. E por final. Mas tu é pioneira, né? Ah, não, sim, você chegou depois. Depois de Valcemi eu cheguei. Não, depois chegou Vera, eu cheguei. E Valcemi chegou logo em seguida. E você trabalhou quantos anos? Trabalhei durante 14 anos dentro da União. 14 anos, então. Foi. E sempre nesse mesmo setor? Sempre no mesmo setor. Quer dizer, eu trabalho, meu cargo era nesse setor. Certo. Minha função era nesse setor. Mas só que quando faltava alguma coisa, eu corria para revisão, para adiantar. As minhas estavam cheias. Principalmente no final de semana. Eita. Que era muita Aquele matéria. pescução de sexta-feira, né? Que a gente chamava. Isso. Aí na revisão era Fátima Guedes, era Moraes. Aquela menina, como é o nome dela, Deus? Moraes ainda está com a gente, sabia? Tá. Agora só que ele trabalha à tarde. Dalva, bem magrinha, Bem né? magrinha, Dalva, e tinha outra pessoa que eu não me lembro mais. Eu também não me lembro, Aí não. quem eram os ases da revisão era quem? Dalva e Moraes. E Moraes, né? Pois Moraes. Luiz, que depois passou até a ser digitador. A gente chamava de Buriti, porque ele lembrava, né? Isso. O governador da cidade de Buriti. É esse mesmo, tá Luiz. certo, Aí ficavam os dois discutindo. Não, mas do princípio gerúndio, não sei o que, assim. Discutindo português, gramática. Ainda hoje, Moraes é a grande referência da revisão. Moraes era a tampa da gramática. E ele é... Assim, e o bom que eu acho de você ter a sorte da página cair na mão dele, é porque além dele revisar o português, as regras direitinho, se tem acento, se não tem, se tem crase, se está concordando corretamente, etc, ele conhece a história, entendeu? Por exemplo, quando ele for trabalhar essa entrevista da gente, daqui a acho que umas 2 semanas, ele sabe quem foi Ilka, entendeu? Ele conhece as histórias, aí de repente a gente se esquece, Lula não é bem assim não, é assim, aí dá um pitaco. Outra pessoa também da revisão foi Paulo Roque. Paulo Roque, que depois casou com Denise do arquivo fotográfico, né? Isso. Eles moram até perto de mim, sabia? Lá no alto plano. Pronto, Paulo era também da revisão. Depois, quando eu cheguei na Secretaria de Ação Social, Paulo chegou depois. Foi, né? Foi. Ele também, eu acho que Paulo trabalhou alguma coisa na montagem ou na gravação de chapa. Pronto, é justamente lá em Jaguaribe. Fotolito, a turma de Fotolito. Era, lá quando a redação estava em Jaguaribe, naquela rua do Jambeiro. É porque eles filmavam, né? Fotografavam a página. Aí na página saía um bocado de imperfeições. Aí eles iam passar. O retoque com a tinta guache, para poder não sair aquelas manchas na impressão. Na gravadora, na chapa, né? Na chapa de alumínio. Que se tivesse alguma mancha, sairia na impressão. Quando melou a tinta, né? E eles trabalhavam numa mesa que era o vidro transparente embaixo uma luz. Porque quando saía era o negativo da página. Exatamente. Aí jogava na gravadora com a página e o filme em cima, aí pronto, aí gravava a página. Pois é. Aí depois é que ia para a impressão, né? Isso. Hoje em dia, esse processo todinho só tem analógico mesmo a impressão. Porque até a chapa, ela é feita digitalmente. Aí já vai na impressora. Aí, agora quando começa a rodar, vai ter tinta, vai ter água, vai ter aquelas soluções todas que são usadas no processo de impressão, mas não tem mais aquele, né? A paginação, a emenda, vai e volta. E o que eu acho interessante, sabe o que é, Ilka? É que ficou mais rápido o processo, depois que a página chega,
Ficou com mais qualidade, né? Porque a precisão do computador é muito maior do que a mão da gente, realmente né? Mas os horários demoram quase que a mesma coisa, sabia? Mesma coisa, é. É, porque o jornal continua rodando de 10h30, 11 horas. Agora me diga toda. uma coisa, e quanto a algum erro que sai? Não. Sai com frequência? Tem, sempre, né? Porque era o seguinte, nós quando trabalhávamos nessa parte que era, vamos dizer, manual, né? Artesanal, ia, a página quando eu terminava ia para o fotolito. Lá tinha um senhor muito importante, seu Colom. Seu Colom. Olhava assim a página todinha, Luiz Carlos. Aí daqui a pouco ele chegava com a página. Quem fez essa página aqui? Ele disse, que página é? A H. Fui eu, seu Colom. Minha cara, minha filha. A gente saquei, vai. Tinha uma revisão geral ainda, né? Ele ainda fazia a revisão. Hoje em dia, a gente tem toda essa facilidade de corrigir no computador, né? Você quando manda página para CTP, que vai fazer o processo para gravar a chapa na máquina, já chega praticamente tudo em ordem. Mas de vez em quando ainda vem alguém, pega lá e diz, eita, ó, tá um erro na data, tá um erro na... Trocou aqui essa palavra. E mesmo assim, com todo esse cuidado, às vezes sai erro. E às vezes tem aquele erro, Ilka, que não é um erro de grafia, não é um erro de acento, é um erro, digamos, ideológico. Como você, por exemplo, faz menção a uma pessoa e era outra. Ah, sei. Aí, a troca de pessoa. Qualquer um que vai estar na revisão, que vai estar em qualquer etapa, vai olhar e aqui eu chamei de Ilka quando era para ter chamado Vera. Isso. Tu tá entendendo? Uhum. Ou chamei Vera quando era para ter chamado Ilka. Aí a pessoa olha, o nome Vera tá certo ou o nome Ilka tá certo, mas não era, tá trocado. Como é que a pessoa vai adivinhar, entendeu? Coisa que ocorre em jornal e que deve ter ocorrido há muito tempo, né? Mas você me contou aí que você fez o caderno de 100 anos sozinha, a paginação toda. Foi. Levasse quanto tempo? Você lembra? Meu amigo, a gente começou no mês de novembro do ano anterior, né? Sei. Dezembro, janeiro e fevereiro. É porque no dia 2... 3 meses. No dia 2 2 tinha que estar pronto. Já pronto. O que eu gostava mais, sabe o que era? Vestibular. Eita, aquela corre-corre com aquela... A lista. Aí Marco dizia, olha, hoje vai sair o resultado vestibular. Eu disse, rapaz, eu tenho prova hoje, eu não tenho condição de ir. Você vai ter que faltar. Eu disse, falava com o professor, eu vou fazer depois dessa prova. Senão, se eu zero, eu não posso fazer nada. Eu tenho que trabalhar. E corri para o jornal, ficava no jornal. Muitas vezes ele vinha saber em cima da hora. Aí já passava com o carro. Ele ia para o UFPB, para procurar saber, já vinha com material. Diga aí. Aí o menino, vai buscar ela que eu vou me embora sozinho no meu carro. Aí ia-se embora no carro, chegava lá, a gente já estava todo mundo pronto. Porque a gente colava o próprio papel do resultado. Aquele bloco de nome de pessoas. Era cortando e jogando assim, para abrir assim, fazia assim, para dar outro. Aí quando terminar já dava outra pessoa que já estava com a página pronta. E assim ia. Aquele sistema para dar certo. A gente teve 3 anos de furo. De furo. De furo. Mas, voltando aos 100 anos, foi o maior trabalho que você pegou assim de carga? Foi. Tu te lembras quantas páginas foram? Não. Meu amigo, olha, porque foi muita coisa. Foi muita coisa. Foi muita coisa. Artigo de todo mundo. Artigo de todo mundo se referindo à União, à Escola União, né? O Museu à União. Isso tudo, né? Foi muita coisa. Inclusive, teve até uma parte que deu problema sério, porque a gente não encontrava a matéria dela. Quando tirava, disse a matéria do computador, essa daqui, ó, H601, aí pegou, mas que era uma página só. Era a continuação da anterior. Aí quando pegava, era a mesma coisa que estava na anterior. Cadê o texto seguinte? Cadê o texto seguinte? Aí teve que procurar. Foi a única página que deu trabalho. Porque quando chegava, eu digo, é a mesma coisa. Até e sempre é identificado, né? Tem uma retranca, né? Quando você olha, o diagramador botava qual era a retranca, você pegava lá... Resultado, perderam a matéria. Aí teve que digitar tudo de novo. Perderam o texto todinho. Não sei de quem era, não me lembro mais de quem era essa matéria. Perderam o texto original. Perderam o texto original. Porque só saía 601 a página anterior. E aí, como é que Porque foi? a página anterior é o seguinte, 601, aí já a outra era 602. Mas tinha coisa ainda 600, a continuação da 601. E aí? Aí foi,
foi fogo. Foi um corre-corre, né? Foi um corre-corre. Deus nos Eu digo, acuda. isso aí não está nas minhas mãos. Eu digo, só chegar aqui eu só faço colocar. E se eu não tivesse, eu peço outra pessoa para colocar. Porque eu já estava com medo, né? De pegarem a matéria, então essa aqui mesmo, já li, mandar botar. Isso é a da anterior. Aí me deu medo disso. Rapaz, e tu ainda tinha esse cuidado também, de às vezes de ler e perceber? Tem, a gente tem que começar a ler. Pelo menos comigo, todas as matérias que eu ia colocar, eu lia todo o início. Para ver se estava Para ver se estava igual. combinando com o que o diagramador tinha pedido, isso. né? Olha, a gente fica... E às vezes, quando a gente não entendia a letra do diagramador, eu corria na revisão e pegava a matéria. Aí ia ler o começo da matéria e disse, essa daqui mesmo. Porque tinha uma caixinha com todas as coisas, com todos os números de página. Eu me lembro. H, G... eu me lembro. Parecia um armáriozinho pequenininho, né? Isso, Guardava. Aí tinha o original, tinha o papel de fotocomposição, que era após a digitação, né? E ainda tinha, às vezes, aquela fitinha amarela que saía, né? Se houvesse necessidade, você mandava imprimir novamente, né? Só era passar no computador. Não tinha que redigitar, né? Eu me lembro como era. E a gente... Aqui, sabe quem é que ainda tem aqui, que também trabalhou nesse setor? Aí, Lúcio. Lúcio hoje é o editor, o editor do Diário Oficial. Era pronto. Na época do Diário Oficial, que eu vim trabalhar foi Zé Carlos, O Ivaldo de Santos, seu Walter, Walter de Souza, aliás, seu Walter, Ivando, né? Ivando, Era o esteio do Diário Oficial. Diário Oficial. E o Diário Oficial também era feito todinho no recorte, no estilete. No recorte, isso. Era outro paginador. Agora, só para ele, né? Agora, só porque seu Walter era responsável pelo Diário Oficial, ele só botava as matérias que o governador mandava. Né? Já vinha da Secom. Do Palácio, da Secom, né? Da Secom já vinha tudo separadinho. Aí ele só fazia... Aí daqui a pouco telefonava, já suspende tal matéria. Coisas do governo, né? Coisa do governo, Às vezes precisa de mudar um decreto, a redação, alguma coisa. Ou então suspender mesmo, porque aquilo não deveria sair agora e tal, né? Às vezes tinha coisa extra, de suspende página tal, que vai uma aí agorinha. Mas eu queria conversar com você também agora, um pouquinho, sobre o trabalho que você desenvolveu também junto a Citônio, né? Você foi casada com ele e você, quando Citônio adoeceu, você assumiu aquele trabalho de fazer a interlocução dele com a redação, né? Foi. 31 anos de casar, mas já no final, né, que ele não estava conseguindo mais tanto digitar, que ele cansava, porque as mães não conseguiam segurar a cara do Parkinson, ele não conseguia controlar, aí ele passou a ditar. Aí ele ditava a matéria e eu digitava. Você voltou às origens, só que não na paginação, mas na digitação. Aí voltei a digitar. Só que eu tinha dificuldade de digitar porque eu não era meu serviço digital, né? Nunca tive essa. Agora, eu era craque na máquina de datilografia. Certo. Eu fui craque na datilografia. Mas no computador já é diferente. Porque a máquina de datilografia você já está tudo ali, mas o computador tem mão, cadê o cá? Né? O teclado dele. Então, no caso de Otávio Augusto, de Otávio Citônio, foi isso. Ele, quando começou a ter dificuldade, que não tinha equilíbrio com as mãos, com os dedos, às vezes ele era dedógrafo, começou assim depois da doença, aí eu continuei, ele ficou ditando e eu digitando. Só que quando foi evoluindo a doença, na evolução da doença, ele também estava com dificuldade na fala. Aí, para entender o que ele estava dizendo, aí ficou difícil. Aí eu fazia o quê? Eu escrevia tudo que ele dizia. Aí eu dizia, que palavra é essa aqui? Ele disse, tal de gastro. E de manhã era o melhor horário que tinha para se falar, para ele fazer. Certo. Porque ele já amanhecia com a voz melhor. Porque acho que descansava bem a musculatura, porque quando você dorme, o Parkinson, a pessoa que tem Parkinson, quando dorme, não tem Parkinson. Ele relaxa mesmo, não treme não. Certo. A mesma coisa acontece com a voz. É tanto que ele tem necessidade, toda pessoa que tem Parkinson tem necessidade de ter um fonoaudiólogo, fisioterapeuta e uma pessoa do lado para poder ficar em cima, para melhorar a parte intelectual dele. Sim, aí você lidava com isso, por exemplo, no processo criativo dele, que ele escrevia mentalmente, aí ele passava palavra por palavra para você? Palavra por palavra. Aí depois tu mostrava a ele como... Aí eu dizia uma palavra
que significa isso? É meu, é coisa minha, pode digitar, mas pode fazer, tá certo. Porque ele não tinha o vocabulário dele próprio. Tinha, e aquela criatividade dele, né? Ele tinha o vocabulário próprio, eu ficava até estranhando, sabe? Muitas vezes depois eu ia pro dicionário para ver que palavra aquela não existia. Era coisa que ele criava Era a mesmo, criação né? dele mesmo. Eu me lembro até de uma crônica, Ilka, que ele falou de um burro que o avô dele tinha, as pixinga, um negócio desse tipo. Como é? Deve ter sido no livro que ele colocou esse negócio no livro Dança do Urubu. Foi, né? Foi. Mas ele mandou uma crônica pra cá sobre isso. Foi sobre era o burro aguardeiro. Ele soltava o burro, chegava no local, ele parava. Era. Ele já sabia onde parar. Onde parar, né? Não precisava nem dar ordem. Não precisava nem dar ordem, só com o chicote. Só com o chicote o avô dele fazia isso. Eu me lembro dessas crônicas porque a gente conversava muito, né, eu e você, porque você mandava o material dele. Isso, aí né? ele enviava para você. E no final você me disse aqui, antes da gente começar essa conversa, que quando ele adoeceu muito, a doença se agravou, ele às vezes escolhia uma crônica de antigamente e pedia para fazer algumas modificações. Mas, rapaz, quer dizer que, você vê, você trabalhou na paginação, e depois saiu, foi exercer a sua profissão que você assumiu e de repente voltou no final a ter o contato com a União por conta desse trabalho com intelectual. Eu tive contato com você, com Demócrito. O outro rapaz. Acho que é Clóvis. E Andréas, né? André Cananéia. Esses quatro. Pois é, mas Otávio e você guardaram o acervo todo do que ele escreveu? Está todo guardado. Está tudo guardado? O dele está todo guardado. Inclusive, tem 6 livros inéditos. É mesmo, Ilka? Tem 6 livros inéditos prontos. É só resolver. É só resolver. Eu estou esperando só me estabilizar mais um pouco, resolver o resto das coisas pendentes que ficou do falecimento dele, né? Do pós-morte dele, que também me atingiu bastante, que eu maltratou bastante, sabe? O falecimento dele, uma porque eu trabalho direto com ele, sabe? Direto, todo dia, noite e dia, né? Com ele. E depois as coisas deles eu tenho muito ciúme também. Tenho muito ciúme. Tanto que teve uma vez que ele já estava na metade assim da doença, aí ele disse assim, tem uma crônica de um livro aí que eu separei, bota na União. Ele tá certo, aí fui procurar. Parece que é um livro da seleção de Luz Celestial, um negócio assim. Aí eu fui e coloquei. Luz Celestial. Aí eu sei que eu fui e coloquei, era A Mulher Achadeira. Aí pronto, eu mandei para vocês, né? Aí você acredita que quando foi, no outro dia o telefone começou a tocar. Aí a menina que trabalhava lá em casa, que cuidava dele também, junto comigo, aí disse, Otávio, aqui tem um senhor procurando pelo senhor. Ele disse, quem é? Ele disse, eu quero saber que mulher é essa? Que mulher é essa que se conheceu? Aí ele está perguntando aqui, que mulher é essa? Aí eu, que mulher? Aí espera aí que eu vou atender. Aí foi passar no escritório dele, aí atendeu, era Kubitschek Pinheiro. Kubitschek. Rapaz, não foi que você encontrou essa mulher? A mulher do interior, todo domingo ia pra feira. Passava o dia todo na feira. E quando chegava em casa dizia que tinha achado muita coisa. Diga aí. Só que era presente que ela ganhava do amante. Coisa da imaginação que eu estava mesmo. Da imaginação dele. E coisa do interior mesmo. De interior, exatamente. Daquelas feiras. Ele ia fazer aquela feira e chegava com um fardo de carne de sol. Ele disse, tu compraste tudo? Pai, encontrei barato. Tá aí. Ilka, e alguma dificuldade assim que você sentia, além dessa dificuldade dele de, no final, se expressar mais, né? Porque você falou da garganta, que já ficava com muita tensão. Eu acho que o próprio raciocínio dele, né? Falhou algumas vezes, né? Você disse que tinha dificuldade, às vezes, de entender uma palavra, mas a parte criativa continuava fértil. Continuava fértil. É tanto, Luiz Carlos, que muitas vezes ele ficava parado assim dentro de casa, cruzado, ele deve estar criando alguma coisa ali. Aí ficava na minha. Eu digo, tá pensando em quê?
Vamos conversar? Não, eu estava pensando aqui, não sei o quê, pega o papel. Aí começava. Aí justamente aí começava a criação dele, eu escrevendo naquelas folhas de A4, tá? Aí quando era no outro dia, ele disse, eu não me lembro mais nada do que escrevi ontem. Você vai se lembrar agora. Aí eu pegava o papel e lia todinho para ele. Ele disse, continua aí assim, assim, assim. Ei. Era desse jeito. Aí eu senti muita falta com a morte dele, por conta disso também. Porque de qualquer maneira era o contato que eu tinha. E era um exercício, né? Era exercício. Para mim e para ele, né? Exatamente. Porque aí mantinha ele produtivo e você ali naquela atenção, né? De vendo que... E eu não queria deixar de jeito nenhum que ele parasse de escrever. Nem que criasse alguma coisa, mesmo com aquela dificuldade que ele tinha. Eu me lembro que... Porque era uma coisa que ele gostava, sempre gostou. Ele amava escrever. Uhum. Tanto que eu me acordava de madrugada, ele estava lá no computador. Já dormi, se eu ia dormir, me acordei e trabalhar, fazendo os livros dele. Ilka, alguma saudade da União? Ah, demais, demais. Mas só que agora, no momento, né, tudo mudou. Antigamente era uma turma boa, tinha uma turma muito boa. Não estou dizendo que não tem, que eu não conheço ninguém. O pessoal mudou demais, tudo novo aqui. Mas aquela minha época, aquele meu tempo é muito bom. Que foi o seu tempo também, que você começou. Foi meu tempo. Comecei aqui em 1980, um ano depois de você. Pronto, eu comecei em 79, no dia 19 de dezembro. Olha, De 79. você sabe quando eu cheguei? No dia 13 de março de 80, quer dizer, bem pertinho. Bem 4 meses pertinho. depois, Uhum. quase 4 meses. Ai, passou muita gente, olha, passou aquela menina. Nelma Figueiredo. Ana Ponce. Lena Guimarães. Maria Helena Rangel. Maria Helena Rangel, exatamente. E Helena Guimarães também fazia parte da redação. Pronto, era uma das mulheres da redação. Giza, ela, Naná. E tinha outra pessoa. Cleane, Babi, Cleane, Babi, pronto. É. Quem fazia, da época da gente. Marília, eu me lembro de Marília também, mas Marília eu acho que durou pouco, não demorou muito não. Você sente falta daquele trabalho? Sinto. Que foi um trabalho que inclusive foi extinto, né? Foi extinto. Porque não tem mais paginação. Foi quando eu cheguei no trauma que eu fui pedir o quê? Meu Deus, a direção. Foi um negócio lá. Uma declaração aí, alguma Foi coisa? por aí. Ele disse assim, eu não posso dar não, porque na sua ficha tem paginador. O que é isso? Depois eu lhe explico bem direitinho. Não, nem sabia o que era Eu mais. disse o diretor do hospital, que era Jomar, nem me lembro mais o nome dele direito. Era doutor Jomar, que era na época do governo, não era do Mário de Castro, governo de Castro. De Castro Cunha Lima. De Castro Cunha Lima, Jomar. Aí pronto, aí disse assim, o que é isso? Depois eu converso com o senhor. Sim, era porque eu queria fazer, era a minha transferência de secretaria. Eu fazia parte da SECOM, eu queria ficar na saúde. Aí isso eu não posso fazer por causa da sua profissão aqui, da sua função. Você tem que fazer um concurso para poder entrar, como eu digo, então tá certo. Desse jeito. Já pensou? Eu queria mudar de secretaria, era isso mesmo. Aí não tinha função, né? Aí não tinha função da área de saúde, né? Isso era parte de jornalismo. Mas, rapaz, o que é isso no jornalismo? Tem muita coisa que você não conhece no jornal. Eu me lembro, que eu estava trabalhando no Norte e uma colega, que eu não me lembro o nome dela, não sei se era Sônia, se era Sandra, não me lembro, com segurança. Ela tinha tido um problema oncológico grave e tinha sido afastada pelo INSS, né? Aquela burocracia que é obedecida quando a pessoa tem uma doença grave. E foi um perito do INSS lá, no jornal, para saber o que era a função dela. Aí eu disse, olha, a função dela era paginadora, agora é uma função que foi extinta. Foi extinta? É porque a paginação faz parte da parte gráfica. Eu sei, mas realmente depois do computador foi extinta. Na gráfica, na pré-impressão. Mas era parte de serviço gráfico. Tanto que antigamente aqui era parque gráfico, jornal e parque gráfico a União. Era parte gráfica, justamente quando fazia a produção de livros. Pois né? Quem trabalhava também, aquele Antônio. De vez em quando faz infração. Domingo sábado. Falei com ele ontem, porque ele estava com a entrevista marcada, mas a gente adiou para a próxima semana. Aí eu cheguei até para perto de Tony para olhar como é que ele paginava. Aí não é como a gente, né? Aí era um pedaço grande. Aí só era a folha completa do livro. Ele disse aqui, a gente depois que terminar de revisar tudo, a gente vai costurar.
Porque os livros daqui da União eram todos costurados. Era o que o Otávio mais admirava, era isso. Era livro costurado que ele gostava. Era, né? Porque o colado, como eu esperava, ele descolava tudo. Aqui nessa conversa com a gente, você disse, fez referência ao fato da União ser uma escola. Foi escola para você também? Foi escola também para mim. Para todos que entram aqui é escola, Luiz Carlos. Porque aqui só não é hoje em dia porque não tem mais aquela parte da estrutura justamente da gráfica. Porque hoje tudo é offset, e agora é computadorizado. Mas se ainda tivesse uma parte de alguém ensinar a paginação e a pessoa se lembrar do que era, como eu aprendi, como eu vi a parte da linotipo, que eu adorei, eu digo, meu Deus do céu. Aquele braço todo pegando o chumbo, né, e transformando... E o rapaz colocando o chumbo num canto, ele derretia o chumbo e levantava e botava aquelas caixas todinhas para fazer as letrinhas por letrinha. Letrinha por letrinha, juntava tudinho na galé, né, que chamavam, né? Aí depois ele virava assim, passava a tinta e no papel, imprimia. Pronto, já estava impresso. Pois é, mas você... A gente já está chegando ao final aqui da nossa conversa. Se eu tiver esquecido algum tema, alguma coisa que você gostaria de falar, se você... uma coisa boa que eu queria saber, como é que você avalia aí esse patrimônio, né, de 131 anos, que tanta história já tem aqui dentro, né, e você fez parte dele, né? Como é que você avalia isso? Você acredita ainda que há muito espaço ou há algum espaço para continuar existindo impresso? A pena que os outros fecharam, né? Os outros jornais fecharam, porque, de qualquer maneira, era uma concorrência. Cada um se esforçasse para fazer melhor. Se bem que a maioria dos jornalistas trabalhava em quase todos eles. Né? Mas acontece que cada jornal tinha a sua peculiaridade. A sua característica. Sua característica, entendeu? Um falava mais de política, outro falava menos. Outro mais economia, o outro mais cidade, né? Outro mais cultura, como sempre foi uma... a União. Né? A União sempre foi, né? Com Carlos Aranha. Com Silvio Azias. E um rapaz que tinha, que ele chama de Jacaré. Eu não sei o nome dele. Ele hoje está com a parte, acho que ele está trabalhando com um negócio de anime. Mas ele, na época, ele e Armando Formiga, ele era freelance. Aí depois ele ficou na parte de cultura, dando a parte de cultura todinha. A matéria de cultura da União era formidável. É uma referência, né? Era uma referência, a parte de cultura e também a parte de política. Você via aqui coisa que nos outros jornais não via. Se bem que o jornal União, ele tinha menos debate, porque era era desacreditado, porque era o jornal do governo, isso, aquilo, outro. Mas teve uma época que o jornal ficou maravilhoso. Mas e aí, você também é uma dessas pessoas que consideram que é um patrimônio da Paraíba? Com certeza. É o único que existe. Quando fala União, eu digo, meu Deus, só sobrou a União, ainda bem que sobrou a União. Ainda bem que sobrou a União e continua aí de pé. Pois então... E espero que vocês trabalhem cada dia mais para poder continuar esse jornal. Continuar, manter aqui, né? Porque quando houve o governo aí que suspendeu o jornal, eu disse, não acredito não que ele vai fechar a União. Eu fiquei tão desanimada, eu disse, não acredito não. Como é que vai fechar um jornal de tanto tempo? Meu Deus do céu. Eu sei que o Norte também tem história, mas a União é uma história que ninguém pode dizer, não pode contestar não. A história da União é muito mais longa do que a do Norte, Com certeza, naquela época eu peguei muita matéria de 1930, Lula. Eu pesquisei aqui dentro, muita matéria. No arquivo? Sim, muita matéria. Mas você não chegou a trabalhar no arquivo não, né? Não. Chegou a conhecer Luzia, o pessoal, tudo, né? Mas eu pegava jornal lá, que tinha um arquivo lá. Quando eu comecei a ler, olha, eu estava tem lá em casa um tipo de fotografia. É a parte. Eu acho que é um fotolito. É um fotolito positivo que tirou da primeira página do jornal de 1930. Quando começou a parte do garimpo em Princesa Isabel, que ele trabalhava muito em favor do pessoal do garimpo lá, da cooperativa de garimpos. Sei. Tá? E eu tenho essa página lá em casa. Ainda hoje? Ainda hoje. Olha aí, tá vendo? Então, Ilka, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Memórias da União. Fiquei muito feliz de reencontrá-la, né? Depois de tanto tempo, fazia muito tempo que aquele vídeo. A gente não se via. Muito tempo. E aí você está aí, jovem, contando as histórias, sorridente ainda. Espero que eu continue mais um pouquinho. Né? Vai continuar. Um pouquinho por aqui por cima, para contar mais história. Para contar mais história, né? Tá certo.
Muito obrigado pela presença Obrigada aqui com a a gente você no por ter Memórias. cuidado de mim. Né? A presença aqui no Memórias da União. E a você que nos brinda com sua audiência, também o nosso agradecimento e até a próxima edição.